uma das críticas que se faz ao modelo chinês é que você tem muita fraude de resultado, porque para você escalar na hierarquia do Partido Comunista Chinês, você precisa apresentar resultados objetivos. Né? Mas a China é outra coisa, cara. Eu acho que um dos erros que, inclusive, os comunistas cometem, inclusive muita gente que acredita nesses vagabundos, inclusive aqui, quando eles falam essas besteiras, é achar que você consegue copiar um modelo de uma sociedade que é completamente diferente da nossa. Completamente. O chinês mas eu nunca ouvi, desculpa, eu nunca ouvi eles falando que eles querem copiar um modelo. Eles acham que tem que trazer eles trazem nas características do que o Brasil então, por exemplo, permite, uma das coisas que eles sempre falam é o seguinte: a China cresceu muito com investimento público. Legal, é verdade. Essa parte é verdade. Ué, e qual é o custo social hoje da China? Nada, essa parte eles não contam. Não, é o seguinte, cara, a China, ela põe o Estado em tudo quanto é empresa, é verdade. A China não saiu fazendo um monte de estatal. Ela chamou um monte de parceiro de várias empresas. Ô BMW, vem cá. Você vai fazer uma BMW aqui? A sua BMW se chama BMW Xinshanshun. E nós vamos fazer junto aqui. Beleza. Vamos fazer isso aqui no Brasil? Bora. Transferência de conhecimento, né? Exatamente. Então o que esses caras estão falando, eles focam muito em macroeconomia. Eles focam muito nessa parte. Né, de investimento público, juro da dívida, dívida na própria moeda, não sei o que lá, essas falácias, né? E como eles falam de um jeito pseudo-inteligente, contam só uma parte da história, parece que no fundo o que eles estão falando faz sentido, mas não faz. Eu falo para você, se o Xi Jinping ouvisse os comunistas, a China quebrava. Se o Xi Jinping ouvisse o Jones Manuel, a China quebrava em 6 meses. Porque, beleza, como é que os caras chegaram onde eles chegaram? Nós vamos fazer o 996 aqui? Posso ser polêmico? Por favor, fica à vontade. Inclusive, eu queria tocar num assunto polêmico, referente inclusive ao MBL. Eu quero aproveitar que eu tô aqui, o representante do MBL, para a gente colocar na mesa algumas coisas que foram ditas aqui, inclusive, né, sobre o meu movimento, sobre meus amigos, inclusive. Então, acho que é um ambiente legal para a gente poder trazer de forma educada, claro, as ideias que se passaram aqui e falar sobre isso. Perfeito. Qual é o meu ponto, assim, em um universo paralelo, você é uma pessoa muito inteligente, especialmente em debates, e especialmente em estrutura de debates. Obrigado. Você entende as premissas, você entende os conceitos. Então, você fala muito em ad hominem e outras coisas do tipo. Sim. Esse argumento que você dá, por exemplo, de extrapolar para o limite e falar assim, eles querem copiar aqui no Brasil. Eu poderia ver, e eu já vi, talvez, eventualmente, nessa própria mesa, um Jones Manuel ou um Gaio Fato falando assim, o que o MBL e o Arthur quer fazer, quando ele fala, por exemplo, do que o Bukele fez no negócio, é deixar o Brasil copiar o negócio, é absurdo. E ele aqui paga de pseudo-intelectual para falar um absurdo que se o Bukele ouvisse o que o Arthur fala... Mesma coisa, o mesmo argumento. Assim, você tira os personagens e jogaria para extremos. No meio disso, o que tem? O que tem de fato que a gente pode absorver da China, por exemplo? É a BIM, hein? Aqui a BIM tá espionando ultimamente a gente aqui. Deixa eu só ver assim, isso aqui quando toca assim é que é urgente. E aí, Marão? Desculpa. O que falaram mal do MBL aqui, Marão? Não, tem um cara que ele vai saber, mas ele veio de Cartola. Cartola? Teve um o Nando Moura. Cartola, Ele é muito fã do Arthur. Ele veio como mestre do capitalismo aqui. Mas não vou falar de Nando Moura, não. Nós vamos falar dos comunistas que vieram aqui, de críticas, inclusive, que vocês concordaram. E eu acho que é bom pra gente esclarecer. E aí o que eu tava falando é que, assim, eventualmente, a forma como você constrói, eles também podem, eu vi isso acontecendo, e a gente sempre conversa sobre isso. O que eu gosto de você, e eu já defendi você algumas vezes aqui dentro, e com o próprio Tamir, por exemplo, eu mediei uma conversa eventual em algum momento que teve briga, tipo assim, eu considero vocês pessoas intelectualmente abertas e dispostas a conversar e ouvir. Sim. Então assim, se você veio aqui hoje, inclusive, é por isso. Sim, óbvio. Então, partindo dessa premissa, eu sempre dos dois lados tento fazer, ok, deixa eu ver o centro da questão, o que mais importa. O centro, em geral, também não vai gerar nem audiência, nem a própria... os próprios anseios do que os públicos esperam. Um Jones Manuel e um Gaio Fato, quando vem aqui, muitas vezes eles não estão falando o que eles pensam, mas o que um certo público por trás também vai crendo, né? Uma unidade. Como que você separa essas coisas do que são os ataques pessoais versus as ideias do que são sendo Primeiro lugar, é o combatidas? seguinte, só esclarecendo aqui, né? Eu não tô falando que quem é esquerdista é vagabundo, não tem nada a ver. O Tamir, por exemplo, eu tive a oportunidade, inclusive, de debater com ele no 20 contra 1. Né? Ele foi a minha primeira interação. Nós sentamos, ele foi a minha primeira interação e a primeira interação ele ganhou de mim. Ele chegou, a gente foi falar de FGTS, eu dei uma escorregada, ele me deu uma mitada por cima e ele foi muito educado. O Tamir é um cara que eu discordo dele e eu tô chamando ele pra gente fazer, eu não sei nem se eu posso chamar isso de debate, né? O Charlie Berkeley também, outros caras, pra gente uma conversa sobre o livro amarelo que eu tô propondo, que a gente vai falar disso aqui mais pra frente, mas porque essas são pessoas que querem discordar de mim nas ideias. Eu acho que a gente tem que
imprimir dinheiro, ou não. Eu acho que a gente tem que ter tripé macroeconômico. Eu acho que não. Beleza. O que não pode é um vagabundo, tipo o Jones Manuel, vir aqui no podcast de vocês e falar assim, não, Arthur vai só com voador na cara. Entendeu? Porque quando um cara começa a falar isso, quando o cara começa na internet me chamar de nazista, começa a me chamar de fascista, começa a me chamar de racista, ele está legitimando um psicopata na rua fazer igual fizeram com o Charlie Kirk. O cara me dá uma facada, como já tentaram fazer com a Amanda, como já tentaram matar 2 coletores do Partido Missão, 2 vagabundos do UP tentaram matar 2 coletores do meu partido, da Missão, por causa desse discurso aí. Não, você é nazista, com você eu não converso. Coletor o quê? De assinatura? Tinham 2 coletores de assinatura na Paulista, com a barraquinha da Missão, tudo certo. O cara foi com uma faca, outro com soco inglês, foram pra cima e foram pra matar os caras. Só que a polícia estava presente e prenderam os caras em flagrante. Outro cara meteu uma faca na mala e foi atrás da Amanda lá na Paulista. A gente pegou o cara e mandou prender o cara. Esses entendeu? São os extremos. Os extremos que vêm nos podcasts e falam esse tipo de coisa. Não, porque o Arthur vai só na porrada, que essa galera não tem ideia. E na hora que você fala, não, irmão, senta na minha frente, vamos debater as ideias então. Me desmascara, mostra que eu sou um racista. Mas até onde ele disse, eu não lembro do episódio completo. Mas até onde eu entendi, ele falou, pô, o Arthur tá fora da política. Eu quero falar com o Renan Santos, alguma coisa assim. Ele queria mirar alguém que estava... O argumento do Jones é assim, eu não quero debater com o Arthur por causa de relevância política. Não. O argumento dele é assim, esse cara é um nazista e com ele é só com voador na cara. Esse argumento não tem como passar pano, cara. Isso aqui é o seguinte, o cara defendeu a minha morte. A partir do momento que eu chego e falo que você é nazista, eu estou falando, esse cara tem que morrer, porque pra mim nazista tem que morrer. Então, a partir do momento que eu falo isso, eu estou legitimando as pessoas a agirem com uma determinada violência com essas pessoas. Nisso aí eu vi, acho que há um tempo, acho que o próprio Nando Moura lá fez alguma coisa falando que alguns membros do MBL, afiliados, eu não sei, que estavam envolvidos em células nazistas, alguma coisa assim. Não. Como que vocês fazem um controle, ou pelo menos só para entender, como que vocês fazem um controle de quem está no grupo para não entrar numa dessas? Vamos lá, primeiro lugar é o seguinte, qualquer pessoa pode falar que eu vou na internet, falo assim, eu sou o João 32642, eu sou do MBL, eu adoro Hitler. Não, peraí, isso não é prova de nada. Entendi. O que aconteceu foi que um rapaz, o Ben Pontes, que é nosso amigo, ele trabalha pro Guto Zacarias. Como é que um cara desse pode ser nazista? Ele foi no podcast do Vic Vanilla, e depois saiu curtindo um monte de posts do Vic Vanilla, e um deles era de uma menina que tava com uma camiseta, que era supremacista, uma parada assim. Puta, ficou zoado isso daí, e ele curtiu errado, porque ele farmou like. Aí, uma coisa que eu pergunto até é o seguinte, vamos supor que um cara é verdadeiramente nazista, e ele quer ser político. Qual a vantagem que ele tem em expor isso? Em chegar na internet e falar, tamo junto, irmão, aqui é ideia supremacista, hein? Assim, nem faria sentido se ele realmente fosse. Então, o que esses caras falam não é isso. O Jones Manuel chegou a pegar uma foto do Kim, um meme, cara. Um meme do Kim, como se ele fosse um soldado japonês, e falou, olha aqui, ó, um meme, olha como ele é nazista. Esse é o nível dos caras. O Jones Manuel já falou que eu sou racista porque eu imito ele. Que ele fala daquele jeito dele esquisito assim. E, meu irmão, o cara tá me chamando de nazista, ele não aguenta uma zoeirinha com o jeitinho dele de falar. Sabe, vira homem, mano. Mas ou você é revolucionário. Não é o sotaque, não. Eu tenho um monte de amigo pernambucano. Não tem nada a ver. Isso é o jeito esquisito que ele fala. Não, o Jones Manuel é um cara esquisito, irmão. Agora, ou você é vítima, ou você é revolucionário. Escolhe um. Você não pode ser um revolucionário. Ele, de maneira xenofóbica, está tirando o sarro do jeito que eu falo. Então você não é revolucionário de porra nenhuma. Entendeu? O cara vai lá no nós, o povo soviético. Esse é o Jones Manuel. O Jones Manuel não é um professor de economia que vem aqui. Não. O Jones Manuel é o cara que vai no Twitter falar nós, o povo soviético. Com ódio nós temos que matar o ministro supremo. Esse é o Jones Manuel. Que vem aqui e fala que comigo é só com voadora na cara. Esse é o cara.